Esse é o Contratos na Prática, meu nome é Vitor Almeida, mestre em Direito, advogado empresarial, e hoje nós vamos falar sobre multas contratuais, quais os tipos, as funções e as limitações de cada uma delas. Mas antes da gente adentrar no assunto, pessoal, considere compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando, com alguém que você saiba que vai ajudar, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Basicamente, nós temos 3 tipos de multas: as multas moratórias, as compensatórias e as punitivas. As moratórias são aquelas famosas quando você deixa de pagar algum valor no prazo combinado. Então, todo mundo aqui já recebeu algum boleto que esqueceu de pagar no dia, né, alguma parcela que tinha, né, o carnê ali do financiamento que também se esqueceu, e aí sobre o valor que você tinha que pagar vai incidir, além dos juros, a multa ali por atraso. Então, basicamente é isso. Já a multa compensatória é uma multa prevista para um recebimento, um reembolso, digamos assim, uma indenização por um investimento, por uma expectativa de retorno ou até por algum risco alto de algum dano ou prejuízo que você possa ter. Então, ela é muito comum nesses casos aí de, olha, tem alguma conduta que pode me causar um dano muito grande, como, por exemplo, um descumprimento de uma propriedade intelectual, ou a liberação de uma informação confidencial, ou mesmo eu fiz um investimento aqui muito alto nesse contrato, então, por exemplo, eu posso colocar essa multa compensatória na forma de rescisão. Então, se a pessoa rescindir esse contrato num prazo muito curto, eu vou tomar prejuízo porque eu tive que investir bastante. Então, logo, eu já prevejo ali que se até em certo período essa outra parte, né, rescindir esse contrato, eu vou ser compensado por esse investimento que eu fiz. O outro tipo de multa que a gente tem, pessoal, é a multa punitiva, que é aquela multa, como o próprio nome diz, para dar uma sanção, para penalizar uma das partes por algo. Ela funciona basicamente aqui como um desincentivo para a pessoa não fazer alguma coisa, né? Então, olha, é algum tipo de contrato, algum tipo de conduta que você já sabe, por exemplo, que é arriscado, que você não quer que aquele seu contratante ou contratado tenha, que pode expor algum risco, você já coloca uma punição ali, né? Olha, se fizer isso ou se deixar de cumprir aquilo, né, vai aqui recair sobre você esse valor aqui, seja em relação ao valor do contrato, seja um valor fixo ali. Então, é justamente para punir e desincentivar uma conduta de uma das partes. Tá, Vitor, mas qual a diferença, então, entre a compensatória e a punitiva, que estão muito parecidas? Bom, além de a compensatória ser para, né, compensar e como uma forma de reembolsar, né, por algum investimento, alguma expectativa de retorno, ou até mesmo um dano efetivamente causado, e a punitiva, né, querer punir por algo, e aí pode também servir para reduzir os impactos, a compensatória, como o próprio nome diz, ela já serve como uma indenização. Portanto, a gente tem que tomar cuidado aqui ao prever uma multa compensatória se ela vai ser suficiente para recuperar esse investimento, para recuperar eventual dano, ainda que seja um dano à imagem, enfim, para recompor essa parte do prejuízo que ela vai ter. Já a punitiva não tem essa limitação. A punitiva, ela simplesmente aplica a sanção, mas ela não impede que essa parte ainda apure quais perdas, danos, enfim, prejuízos que ela tenha e ainda cobre uma indenização. Esse é o pulo do gato aqui. Se no contrato não estiver previsto ali que a multa é compensatória, vai sim ser possível você buscar uma indenização, buscar uma compensação de perdas e danos por outros moldes aí. Se estiver previsto ali o termo multa compensatória, aí abre-se o olho, porque a gente tem que pensar muito bem se essa multa vai ser suficiente para recompor o prejuízo. E aí o exemplo clássico que a gente tem aqui é do caso Zeca Pagodinho. Quando ele foi contratado pela Skin Cariol, no momento que ele tinha rompido com a Brahma, e a Skin Cariol previu ali no contrato uma multa. Só que ela não esperava que posteriormente, depois de 1 ou 2 comerciais, o Zeca Pagodinho fosse romper com a Skin Cariol e voltar com a Brahma. E aí o impacto, o dano, o prejuízo causado por esse rompimento e o retorno do Zeca Pagodinho para a Brahma, e até ele fez propagandas em tom jocoso contra a Skin Cariol, não foi muito bem previsto, e a multa ali naquele contrato, né, essa multa compensatória,
acabou não sendo suficiente para repor os prejuízos que a Skincariol teve, e até hoje é um dos casos muito discutidos aí, e teve outras repercussões judiciais, então eles tiveram que levar no judiciário esse caso para análise, para, enfim, tentar considerar isso de outras maneiras. Tá, agora o segundo aspecto muito importante sobre multas, além dos tipos, quais as limitações que recaem sobre elas? Sobre a moratória, basicamente vai ser o valor do débito em aberto ali, né? Então, se você está devendo R$1.000, a multa não pode ser de R$2.000. E normalmente esse tipo de multa moratória é prevista razoavelmente entre 2% a 10% desse valor. Mais do que isso, já costuma ser uma multa bem pesada. É proibido? Não necessariamente. É possível discutir, mas há vários casos, assim, principalmente a depender do tipo de contrato e das partes, ou seja, um contrato que foi empresarial, ou as duas partes têm equivalência ali de poder, se tiver uma multa mais pesada e não tiver nada muito absurdo ali, essa multa vai ser mantida no judiciário. Sobre a multa punitiva tem um racional bastante semelhante, que é, olha, qual que é a punição que eu quero dar ali e se essa punição vai ser proporcional ao eventual dano ou, principalmente, o que a gente falou, a conduta que eu quero desincentivar. Se é alguma coisa vinculada a um prejuízo, algum dano, isso vai estar interligado. Então, obviamente, é esse o cálculo normalmente feito para a determinação e a previsão dessa multa punitiva. Já quanto à multa compensatória, aqui nós temos a diferença. Como ela tem esse caráter e esse objetivo de servir já como uma espécie de indenização por potenciais danos, etc., ou por um investimento feito ou uma expectativa de retorno financeiro, então ela não tem muita limitação. A limitação dela vai ser justamente o contexto. Se você prevê ali uma multa no contrato, sei lá, um contrato de 500 mil e a multa é de 1 milhão, não necessariamente aquela multa vai ser considerada abusiva imediatamente porque ela tem um valor do dobro do contrato. Se é uma multa, por exemplo, vinculada a uma propriedade intelectual e se houver um descumprimento ali que de fato causar um prejuízo muito grande, que supere o valor do contrato, aquela multa vai ser plenamente aplicável. Agora, por outro lado, se você prevê uma multa compensatória nesse valor de 1 milhão, mas no final das contas apura-se na prática ali que o prejuízo e até a mesma expectativa de retorno que você tinha naquele contrato é de um valor inferior, certamente o judiciário vai colocar a mão ali e vai diminuir, vai minorar o valor dessa multa. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar sobre multas, espero ter esclarecido as dúvidas, é algo bem simples, temos que ficar atento com esses pontos, e curtam, compartilhem, comentem, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!